Dando continuidade à análise de questões, a questão de número 1 diz o seguinte: de nossa parte, lembramos ainda a já afirmada função identificadora do pseudônimo relativamente à esfera de ação em que é usado, o que sem dúvida é um traço distintivo do falso nome, que evidentemente, embora em certas circunstâncias possa vir também a exercer papel semelhante, não é usado com essa finalidade, senão com a de frustrar qualquer possibilidade de identificação. Essa afirmação é a. Compatível com o direito brasileiro em virtude de omissão da lei a respeito da proteção de pseudônimo, apenas aplicando-se analogicamente à regra pertinente aos apelidos públicos notórios. B. Parcialmente compatível com o direito brasileiro que confere proteção ao pseudônimo em qualquer atividade. C. Incompatível com o direito brasileiro que só confere proteção ao pseudônimo em atividades artísticas ou intelectuais. D. Compatível com o direito brasileiro, porque o pseudônimo adotado para atividades lícitas goza da proteção que se dá ao nome. E. Parcialmente compatível com o direito brasileiro, que não distingue a proteção do nome da proteção do pseudônimo. Vimos isso quando tratamos do artigo 19 do Código Civil e não custa relembrar. Diz o artigo 19 do Código Civil: o pseudônimo adotado para atividades lícitas goza da proteção que se dá ao nome. Lembram quando comentei? Estão no mesmo patamar, nome e pseudônimo. Portanto, se encontram no mesmo patamar, a resposta adequada a esta primeira questão é a letra D de dado, compatível com o direito brasileiro, porque o pseudônimo adotado para atividades lícitas goza da proteção que se dá ao nome. Segunda questão. Analise as assertivas abaixo e assinale a alternativa correta. São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil, os que por enfermidade ou deficiência mental não tiverem o necessário discernimento para a prática desses atos. 2. A indisponibilidade dos direitos da personalidade é absoluta. 3. Extinta a fundação na hipótese de não prevista a destinação de seu patrimônio no ato constitutivo ou no seu estatuto, será ele incorporado a outra fundação, designada pelo juiz que se propõe a fim igual ou semelhante. 4. As associações são pessoas jurídicas de direito privado, constituídas de pessoas que reúnem seus esforços para a realização de fins econômicos. A proporção que os senhores vão lendo, vocês vão vendo que tem palavra que não se encaixa, não faz sentido. Mas aí nós vamos ter que ir para a lei para responder a cada um desses itens e escolher a opção correta. Quando ele trata do item 1 dos absolutamente incapazes, nós já vimos quando tratamos do artigo 3º que hoje é absolutamente incapaz estão somente aqueles que têm menos de 16 anos. Então, de plano, isso aqui está errado. Porque ele está tratando de absolutamente incapaz aqueles que hoje são relativamente incapazes pela regra do artigo 4º. Então, você faz um comparativo do 3º com o 4º do Código Civil, vai ver que o item 1 não procede, porque aqueles que, por enfermidade de deficiência mental, não tiveram necessário discernimento, eles não são absolutamente incapazes, eles são relativamente incapazes. O 2, quando fala da indisponibilidade do direito à personalidade é absoluta. Nós já vimos isso quando tratamos do artigo 11. Não é o caso aqui. Essa indisponibilidade ela não é de natureza absoluta. É só ver o artigo 11 do Código Civil. O 3, quando fala da extinção da fundação. Aí nós temos que ir para o artigo 69. Artigo 69 do Código Civil diz assim: tornando-se ilícita, impossível ou inútil a finalidade a que visa a fundação ou vencido para sua existência, o órgão do MP ou qualquer interessado lhe promoverá a extinção, incorporando seu patrimônio, salvo disposição em contrário, no ato constitutivo ou no estatuto em outra fundação designada pelo juiz que se propõe a fim igual ou semelhante. Isso aqui está certo.
Está aqui no item 3. Extinta a fundação, na hipótese não prevista destinação do seu patrimônio, no ato constitutivo do seu estatuto, será ele incorporado a outra fundação, designada pelo juiz, que tenha fim igual ou semelhante. É a regra do artigo 69. Então, o item 3 está certo. Então, o item 1 está errado, o item 2 está errado, o item 3 está certo. Vamos ao item 4. O item 4 diz: as associações são pessoas jurídicas de direito privado, constituídas de pessoas que reúnem seus esforços para a realização de fins econômicos. Bem aqui que está o erro. Não é de fins econômicos. Veja o artigo 53 do Código Civil. Constituem as associações pela união de pessoas que se organizem para fins não econômicos. E aqui está dizendo para fins econômicos. Então, a resposta certa para essa questão aqui, que é a questão de número 2, é a letra B de bola. Apenas 3 está correta. Vamos agora para a terceira questão. São pessoas jurídicas de direito público externo. Aqui é a letra da lei. Vamos para o artigo 42 do Código Civil, que são as pessoas de direito público externo. Artigo 42. São pessoas de direito público externo os estados estrangeiros e todas as pessoas que forem regidas pelo direito internacional público. A Santa Sé, a OEA, a ONU. Então, a resposta certa aqui é a letra E. Questão de número 4. Em se tratando de fundações, é correto afirmar que, letra A, o Ministério Público fiscaliza as que forem públicas e as não privadas. B, a sua instituição poderá ser feita por contrato particular se for fundação privada. C, se funcionar em mais de um estado, a fiscalização compete a cada município público estadual em que houver atividade. Letra D. A fiscalização do Ministério Público outorga-lhe o poder de fazer os estatutos, caso haja omissão de seu instituidor e desde que seja fundação pública. Letra E. Caso haja insuficiência de bens para instituir a fundação, os que existirem serão destinados ao Estado-membro no qual teria sua atividade principal. Então vamos aqui analisar cada um dos itens, observando o que diz o Código Civil. Na letra A, ele fala: o Ministério Público fiscaliza as que forem públicas e não as privadas. Vamos ao artigo 66 do Código Civil. O artigo 66 do Código Civil diz: velará pelas fundações o Ministério Público dos Estados. Mas é das fundações privadas. Porque das públicas, quem cuida são os tribunais de contas. Então, essa letra A aqui está errada. Letra B. A sua instituição poderá ser feita por contrato particular se for fundação privada. Vamos ver o que é que diz o artigo 62 do Código Civil. Para criar uma fundação, o seu institutor fará por escritura pública ou testamento. Não está falando que é por contrato particular. Então isso aqui está errado, não pode ser por contrato particular. É só por escritura pública ou testamento. Então a B está errada. Letra C. Se funcionar em mais de um estado, a fiscalização compete a cada Ministério Público Estadual em que houver atividade. Isso aqui está certo. É o artigo 66. Vamos ver o artigo 66. Se estender a atividade por mais de um estado, caberá o encargo em cada um deles ao respectivo Ministério Público. Então, essa letra C está certa. É o artigo 66, parágrafo 2º. Por que não é a letra D? A letra D diz: a fiscalização do Ministério Público outorga-lhe o poder de fazer os estatutos, caso haja omissão do instituto, e desde que seja fundação pública. Não é fundação pública, é fundação privada. Artigo 65, parágrafo único do Código Civil. E por que não é a letra E? Caso haja insuficiência de bens para instituir a fundação, os que existirem serão destinados ao Estado-membro da qual teria sua atividade principal. Vamos ao artigo 63. O artigo 63 diz que esse bem não é destinado ao Estado. Ele é incorporado em outra fundação. A regra do artigo 63. Portanto, a resposta certa dessa questão é a letra C de casa.